iniciada. Muito obrigada. Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Na verdade, nós estamos continuando o período da manhã, do dia 23 de fevereiro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Viviane Gelotti Meira. Nós antecipamos, né, já gravamos uma parte da manhã do dia 23, agora vamos continuar, e vamos agora para o item 63 da pauta, que nós temos o patrono, cuja recorrente é Samsung Eletrônica da Amazônia, de relatoria do doutor Ari, e nós temos a presença do doutor Alberto de Oliveira. Eu peço, por favor, que o apoio faça a convocação. Presidente, o arquivo aqui meu está com um problema, eu vou fechar tudo e vou abrir de novo, tá? Que ele não tá abrindo, não. Só um minutinho, por favor. Para mim abriu, Marcelo. Pode fazer a convocação? Sim, por favor, Patrícia. Farei. Item 63 da pauta, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do chat. Item 63 da pauta, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Como é que eu vejo? Duas janelas à esquerda aqui, uma mão, uma tela e Consegui abrir tudo, presidente. Patrono convocado. Muito obrigada. Doutor Alberto? Doutor Alberto? Pois não? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, estou sendo ouvido? Está sendo ouvido, só não estamos vendo. Ah, não estão vendo? Não. Estamos sem imagem, doutor. E agora? Agora sim, Perfeito, bom dia. doutor Alberto. Bom dia, muito bem-vindo. Acho que era melhor sem imagem. Ah, tá ótimo, obrigada. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Primeiramente, bom dia a todos e eu peço desculpas. Eu estou nervoso, parece que eu voltei 30 anos, que é o meu primeiro julgamento online. Então, parece que eu voltei à minha primeira sustentação no caso. Mas é diferente para todos nós, sem dúvida. Demora um pouquinho se familiarizar, mas vai dar certo, doutor. Bom, espero que todos estejam bem. Enfim, vamos em frente. Vamos em frente. Bom dia, doutor. Espero que o senhor esteja bem também.
Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu vou anunciar aqui o item, então nós passamos ao julgamento do item 63, cuja recorrente é Samsung Eletrônica da Amazônia, de relatoria do Dr. Ari Vendramini, e nós temos a presença do patrono, o Dr. Alberto de Oliveira. Eu passo a palavra ao relator, o Dr. Ari. Só antes disso, doutor, o senhor vai sustentar, pelo que eu tenho anotado aqui, é isso, correto? Sim. Rápido, acredito que será rápido. Tá, o senhor vai ter aí seus 15 minutos. Doutor Ari, por favor, pode iniciar o relatório? Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem-vindo. Eu vou tentar fazer um resumo rápido, porque eu vou abrir a palavra para o senhor apresentar suas razões de defesa. Trata-se de um pedido de restituição de impostos recolhidos referentes a uma declaração de importação de equipamentos. Os equipamentos estão aí descritos nas folhas 2 do meu voto. A Samsung importou alguns equipamentos, máquinas automáticas para montagens de componente em placas. Bom, são equipamentos para fazer montagem de circuitos. Muito bem. Quando ela importou esses equipamentos, ela fez o pagamento dos impostos de forma integral. IPI, PIS de importação e COFINS de importação. Algum tempo depois, ela percebeu que esses equipamentos pertenciam a um ex-tarifário que permitia a redução de alíquota. Ela pagou 14% e a redução iria para 2%. Então, lá em Manaus, ela deu entrada num pedido de retificação da DI, porque ela percebeu que esses equipamentos eram usados de 2003, e a importação foi feita em 2008, se não me engano. Como eram usados, eles dariam direito a uma redução nos tributos. Muito bem. Isso foi feito no dia 11 de maio, o pedido de retificação da DI. No dia 25 de maio, portanto, 10 dias depois, praticamente, a empresa fez um pedido de restituição desses valores que ela julgou que recolheu a maior. Quando ela fez o pedido de restituição, o pedido de retificação estava em Manaus, para ser... Deixa eu ver, que delegacia foi feito o pedido de restituição? Eu não sei se está aqui. Foi feito o pedido de restituição em outra delegacia. E o que aconteceu? Se não me engano, foi em Santos. Ou não? Doutor, eu não sei. O senhor pode me confirmar em que delegacia foi feito o pedido de restituição? Eu sei que a retificação foi em Manaus. Bom, isso não é importante, é irrelevante. O pedido de retificação foi feito em Manaus e havia um pedido de restituição desses tributos. A delegacia que apreciou o pedido de restituição, ela verificou no sistema que as declarações não haviam sido retificadas. Aí ela indeferiu o pedido. Primeiro, porque não haviam sido retificadas. Segundo, porque não houve assunção dos encargos financeiros do PIS/COFINS de importação. E aí, o pedido foi indeferido nessa base. A hoje recorrente apresentou uma manifestação de inconformidade contra esse indeferimento do pedido de restituição, e a Delegacia de Julgamento de Curitiba, verificando que havia um processo de retificação, pediu para Manaus que informasse qual era o resultado do pedido de retificação do DI. Aí Manaus informou que num terceiro processo, a recorrente já havia tido ciência do indeferimento da retificação. Portanto, a declaração de importação não havia sido retificada. Por que ela não foi retificada? Lá na delegacia de Manaus, como a empresa ela faz parte do canal azul, que é aquele canal expresso. A doutora Lisiane, nossa mestre
em legislação aduaneira, pode me corrigir se eu estiver errado. O canal azul é um canal expresso, a mercadoria não passa por conferência física, e, portanto, ela é desembaraçada com mais rapidez por conta de várias peculiaridades da mercadoria que entra no território nacional. O que aconteceu? Como eram várias declarações de importação, existe um ato declaratório que limita o número de declarações para que seja feita a retificação. Como o número de declarações não tinha esse limite, em obediência ao ato declaratório, a delegacia de Manaus indeferiu o pedido. Não houve conferência física, não houve mais nada. Pois bem, baseado nesse indeferimento do pedido de retificação, a delegacia de julgamento entendeu que não havia sido feita a retificação, portanto, não havia direito à restituição. E a delegacia de julgamento indeferiu o pedido de restituição, mantendo o indeferimento da delegacia de origem. Eu acho que é o principal. Vou abrir a palavra para o doutor, se ele tiver mais algum detalhe. Fica à vontade, doutor. É isso, presidente, o relatório. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao patrono, doutor Alberto, por favor, você tem 15 minutos. Muito obrigado, novamente bom dia a todos e peço desculpa por algum nervosismo nesse julgamento de uma nova era, que eu espero que mude novamente. Todos nós. Eu sinto falta de ir ao CAF, de conviver com as pessoas, algo que eu fazia há mais de 30 anos. Bom, o relatório efetivamente sintetizou bem o caso. Eu acho que a primeira questão aqui a ser verificada era se as máquinas eram efetivamente usadas ou não, que eu acho que aí é que parte o direito da recorrente de usar o ex-tarifário, reduzindo o imposto de importação de 14% para 2%. Como eu vou falar aqui, os fatos, as provas, acho que o bom senso e a lógica falam a favor da recorrente com relação a esses equipamentos serem usados. Primeiro, o simples fato das máquinas e a natureza delas terem sido produzidas em 2003 pela Panasonic, adquirido pela Samsung e importado em 2008, esse fato simples já demonstra por si só que elas seriam equipamentos usados, porque elas são máquinas que são utilizadas para montagem de placas e tal, são máquinas de tecnologia, e a gente sabe que a cada ano existem inovações e que máquinas dessa natureza elas não ficam em estoque muito tempo. Bom, além disso, na declaração de importação está lá dito expressamente que o ano de fabricação dela é de 2003 e o desembaraço ocorreu em 2008, esses 5 anos. Como isso não bastasse, nas LIs, no campo, na página 2 das LIs, está lá expressamente dito, no campo andamento das anuências, na página 2, está lá escrito assim, tratamento administrativo, material usado. Então, nós não temos dúvidas em face do ano de fabricação, do ano de exportação, da natureza do equipamento e o fato de constar da LI que esse é um equipamento efetivamente usado. Bom, houve pedido de retificação, conforme relatado pelo ilustre relator, ele foi indeferido, e desse indeferimento, de fato, não houve recurso.
a empresa, em determinado momento, entendeu que sequer deveria pedir a retificação da DI, porque na DI estava constando que o equipamento era de 2003 e o desembaraço estava ocorrendo em 2008. A LI, como eu já disse, estava lá expresso que era equipamento utilizado, então a empresa desistiu de apresentar recurso porque entendeu que estava mais do que provado que era equipamento usado. Além do mais, o direito da recorrente está alicerçado no Código Tributário Nacional, no artigo 165, que, como todos sabem, se tornou uma norma de lei complementar. E eu acho que o direito da recorrente, com base no CTN e também na 9.430, não poderia ser obstruído por uma instrução normativa que criou esses procedimentos para a retificação, ainda mais num caso que entendemos que não haveria necessidade dessa retificação, uma vez que, pelo conjunto probatório, pelos documentos de importação, estaria claro que se trata de material, equipamento usado. A segunda questão, acho, e última questão que eu vou tratar aqui, seria a comprovação de que a recorrente não teria suportado o ônus financeiro. Bom, nós estamos diante não de um tributo indireto, como é o IPI, como é o ICMS, o I é um imposto direto, portanto, não há que haver a transferência do ônus para qualquer outra pessoa na relação tributária. E sobre isso, aí eu peço, venha Vossas Senhorias, ao parecer COSIT 47, de 17/11/2003, que expressamente definiu que o imposto de exportação não se sujeita ao artigo 66. Peço venha aqui para ler. O imposto de exportação, artigo 166 do Código Tributário Nacional, inaplicabilidade. Imposto de exportação não se constitui tributo que, por sua natureza, comporta transferência do respectivo encargo financeiro. O sujeito passivo do imposto de exportação não necessita comprovar à Secretaria da Receita Federal que não repassou o seu encargo financeiro a terceira pessoa para ter direito à restituição do imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido. Então, nessas breves palavras, a recorrente pede, solicita, seja dado provimento ao seu recurso voluntário. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, doutor. Alguma questão? Por favor. O doutor falou da submissão da importação à licença de importação. Essa licença de importação foi necessária porque os equipamentos eram usados e aí precisava da licença prévia? Foi isso, Ari? Sim. E onde que está essa licença nos autos? Não está. Não, está. Por exemplo, folha 561. Ah, sim, mas não apresentou depois, em fase recursal. Está nas folhas 561, 564, enfim, está nos autos. Obrigado. Pode seguir ali. Presidente, posso continuar? Mais alguma questão? Podemos continuar? Então, por favor, doutor Ari. Bom, meu voto está na página 5. Ele não é muito longo, então, se me permitem, eu vou ler. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos e merece ser conhecido. A retificação de declaração de importação foi disciplinada pela Receita Federal no artigo 45 da Instrução Normativa 680 de 2006. Na época, em 2008, era o que vigia para a retificação de importação. Ela foi alterada muitas vezes, essa Instrução Normativa. Hoje, a última em vigor é a 2002 de 2020.
Naquela época, o artigo 45, no que importa aqui por causa, dizia o seguinte: a retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha sido canal de conferência aduaneira ou regime tributário pleiteado, será realizada. Inciso 2. Mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com prova de suas alegações e, se for o caso, o pagamento dos tributos e tudo mais. Muito bem. Do indeferimento, parágrafo 4º, do pleito de retificação, caberá recurso interposto no prazo de 30 dias, dirigido ao chefe da unidade onde foi proferida a decisão, nos termos do artigo 56 e 65 da Lei 9784 de 99. Faz questão de... Isso significa que esse pedido de retificação não está submetido ao processo administrativo fiscal. Ele está submetido ao recurso hierárquico da Lei 9784, que trata do processo administrativo em geral. Portanto, se a retificação só cabe, da decisão da retificação, só cabe revisão de ofício pela própria autoridade que proferiu a decisão. Não está sujeita ao litigioso administrativo. Portanto, não estaria sujeita à retificação, à apreciação de delegacia de julgamento e muito menos ao CARF. Continuando, conforme consta dos autos, a recorrente teve seu pedido de retificação da DI indeferido e não apresentou recurso hierárquico nos termos do artigo 56 a 65, tornando, pois, a decisão administrativa definitiva. Como bem salienta a ilustre julgadora da região da Curitiba, palavras da julgadora, nas páginas 767. No caso em tela, após o pedido de informações efetuado por esta delegacia de julgamento, esclareceu-se que a solicitação de retificação das DI foi indeferida. Tal documento informa ainda que a empresa tomou ciência do resultado do seu pedido através do despacho decisório exarado no processo. Marcelo, quer fazer uma pergunta? Tá bom. A cientificação ocorreu através do domicílio tributário eletrônico, cuja ciência por decurso de prazo deu-se em 14/10/2014. Então, o que eu queria deixar bem salientado é o seguinte: não foi um prazo tão longo assim entre o pedido de retificação e o pedido de restituição e o pedido de retificação. Portanto, haveria o prazo de 5 anos, aqui é 2014, já tinha passado 5 anos, 2008 foi quando foi feita a importação, para fazer o pedido de restituição teria até 2013. Mas isso é só um parênteses, não vem ao caso. Continuando, item 9, tratando-se de pedido de restituição, o ônus da prova em atestar que a sua declaração de importação havia sido retificada, cumprindo o requisito essencial para o reconhecimento do direito creditório, era claramente da recorrente. Ao contrário do que a recorrente alega, não é a autoridade que analisará o pedido de restituição quem deve diligenciar para saber se houve ou não retificação de sua declaração de importação, é o requerente. No caso em tela, recorrente, a quem cabe o ônus da prova do seu direito alegado. Aqui eu faço uma digressão sobre ônus, mas no artigo 373 do Código Civil, diz que o ônus da prova é do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e cabe destacar que a Instrução Normativa 900 de 2008, que disciplinava a restituição de tributos vigente à época dos fatos, assim determinava. Artigo 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela Receita Federal ou por ocasião do registro da DI poderão ser restituídos ao importador caso se tornem indevidos em virtude de cancelamento ou retificação de DI. A restituição dos valores a que se refere ao artigo 28 será requerida por meio de formulário, pedido de restituição, que está no anexo 2 da Instrução Normativa. Portanto, caberia à recorrente aguardar a solução do seu pedido de retificação para depois solicitar a restituição dos tributos, uma vez que a retificação da DI é condição indispensável para o reconhecimento do seu direito creditório. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso. É o meu voto, presidente.
Muito obrigada, doutora Ari. Eu estava abrindo os documentos aqui, a gente tem na página 540 a 579 um extrato da DI. Sim. E lá a gente consegue verificar que foi informado que o ano era 2003 o tempo todo, né? Sim, foi informado o tempo todo. Acontece, o que me chamou a atenção nesse caso é que para haver a restituição, tem que haver a retificação. E a retificação é decidida pela autoridade da delegacia lá de Manaus em instância única. Então, indeferido o pedido de retificação, o CARF não tem como reanalisar o pedido. Eu acho que nesse momento, pessoalmente, concordo que as mercadorias eram usadas, havia prova, não houve conferência física, mas tudo isso deveria ser determinado pela autoridade responsável pela retificação da DI, para poder autorizar a retificação. Ela não autorizou a retificação, portanto, não houve o elemento essencial para a restituição, que é o cancelamento ou retificação da DI. Por isso, a delegacia de julgamento indeferiu. E eu concordo com a delegacia de julgamento que, não havendo retificação da DI, o cancelamento, não há como ser reconhecido. Ficam valendo aqueles valores da DI, não existem valores disponíveis. Não houve recolhimento ao maior. Nesse sentido que foi meu bom. Ari, eu acho que eu entendi, porque você não é um formalista, eu sei disso. Eu acho que eu sei bem disso. Você privilegia a essência sobre a forma. Aliás, a turma faz isso. É quando você fala que a retificação teria sido importante, porque no processo de retificação, vocês estão me ouvindo? Que agora vocês estão me ouvindo? Não, é que todas as imagens sumiram aqui para mim. Não, tua voz está clara, pode continuar. Ah, tá. A gente, inclusive, está te vendo. Não, porque vocês todos sumiram, eu fiquei com medo de estar falando sozinho aqui. Pode continuar, por favor. Então, é porque no processo de retificação, o contribuinte, ele justifica, ele apresenta a prova de que houve um erro que motivou o pagamento a maior. E aí, o que eu estou entendendo que o senhor está falando é que, na essência, ele não fez prova de que houve o pagamento a maior, é isso? Não é isso. Na essência, é o seguinte, a retificação... Só para colaborar com a pergunta do Marcelo, que eu ia perguntar também se tem nos autos qual é a causa do indeferimento. Que eu acho que tem a ver com a pergunta do Marcelo. A causa do indeferimento é esse, é o número de DIs que foram objeto do pedido de retificação. No indeferimento, eu concordo que foi falha da autoridade que apreciou o pedido de retificação. Isso eu não tenho dúvida. E mais uma coisa, Ari. Oi? Essa legislação que embasou o indeferimento é instrução normativa, certo? É um ato declaratório. Então, isso importante porque para a DRJ é vinculante, né? Para a gente, não, né? Então, a gente... Então, mas como a retificação de declaração não foi feita, e a retificação de declaração é competência exclusiva da autoridade para quem é feito o pedido, tanto que não está sujeito ao PAF, e a autoridade indeferiu, como a recorrente não apresentou recurso contra esse indeferimento, a ADI não foi retificada. Eu posso nós aqui até podemos decidir que ela tem direito à restituição, mas como vai se restituir se não existe pagamento maior porque a retificação foi indeferida? O que vale hoje é a ADI original, onde ele pagou aqueles valores. Já julgamos aqui que a DI é uma declaração, né? Tudo bem que para retificar não é por ato próprio do próprio contribuinte, precisa ter a retificação da autoridade. Mas a gente já julgou vários casos aqui de DCTF, por exemplo, que ele não retificou, mas com a prova dos autos nós vimos que na materialidade o crédito existia, mesmo não retificada a DI, e aí com base em documentação a gente... É por isso que eu perguntei se essencialmente, se o problema era que ele não provou a legitimidade do direito. Por isso é que eu perguntei. Está aprovada na declaração já. A minha preocupação é se o seu apego à falta de concretização do processo de retificação estava associada à falta de provas. Não. Por isso é que eu estava... Porque eu sei que a gente não privilegia
né, o aspecto formal, entendeu? A gente, como o doutor Salvador lembrou, a gente aqui cansa de reconhecer direito creditório com DCTF, DACOM, FD, com tudo isso sem ter sido retificado, com falta de retificação de todas as obrigações acessórias. Nosso problema é se essencialmente ele provou, provou não, eu importei essa mercadoria, ela era usada, era ex-tarifário, eu paguei a maior, está tudo aqui claro nos autos. Se isso tivesse sido conferido por você, se não tivesse sido conferido, eu acho que isso tem que ser diligenciado. Aí eu acho que a gente tem que diligenciar, né? Para a gente concluir se há o direito creditório ou não. Eu queria chamar a atenção de vocês, existe no acórdão da DRJ, um dos julgadores fez uma declaração de voto. E a dúvida de vocês vai ser esclarecida nessa declaração de voto. Deixa eu achar aqui no processo onde está a página. Existe uma declaração de voto da Delegacia de Julgamento, faz parte do voto, mas não faz parte da fundamentação do voto. Por isso que eu não implico. Mas é muito interessante, estou tentando abrir aqui o processo. Peraí. É que eu abri na pasta do CARF, por isso estou demorando, vou abrir na minha. Se vocês conseguirem... a declaração de voto deve estar na página 769. 67? 769. Ah, 769. Tá lento aqui, desculpa. Vocês conseguiram abrir? Eu estou no processo mesmo. Eu consegui abrir aqui. Eu consegui direto no processo. O teu arquivo está muito lento, então eu abri o processo e cheguei. No processo, então, inclusive, está bem diferenciado aí por arquivo, o acordo da impugnação. Vocês entraram no processo, então. É porque, pelo que você falou, Ari, no julgamento da DRJ não tinha LI, né? Nos autos. Tinha. Já tinha. Nessa declaração de voto, a análise da julgadora foi mais em função da retificação e a análise do outro julgador, que não era o relator, que ele fez uma declaração de voto. A Lisiane aqui vai com certeza saber muito mais do que eu, mas normalmente as importações estão dispensadas de licença, né? E uma das mercadorias, né, dos bens, um dos casos, né, que é exigida a licença de importação, mesmo que seja automática, é quando o produto é usado, né? Uhum. Sim. Eu não sei se, caso fosse novo, seria dispensado. Provavelmente, mas de qualquer modo tem ali para o produto usado e tem o ano de 2003 o tempo todo. Tem, inclusive nas DIs, na própria DI tem que o produto é... 2003, né? Acontece que existem duas características que me chamaram a atenção. A primeira foi que não houve conferência física e nem a autoridade que fez a retificação, que julgou a retificação, também não pediu conferência física porque os produtos já haviam sido utilizados. Então não havia como saber se eles eram usados ou não. Essa é a primeira... Deixa eu abrir aqui o processo. Nessa declaração de voto, que eu achei muito interessante, como eu fui mais pela essência da retificação, eu não levei em conta as licenças de importação. Mas essa declaração de voto levou. E o julgador faz uma análise interessante sobre o que o doutor Salvador e o doutor Marcelo estão questionando.
Nossa, até o processo está lento. Doutor Ari, se eu quiser que eu leia aqui, eu estou com a página aberta. Eu leio. Eu consegui abrir. Conseguiu? Eu consegui abrir aqui. Mas uma pergunta, Ari, esse X, ele é para toda a NCM ou é só para uma parte com essa descrição? Não, na realidade ele pediu várias declarações de importação. Algumas tinham esse NCM, outras não. Que também, se ele declarou esse NCM e a Receita aceitou, eu acho que também não cabe discutir, né? Agora, se dentro do NCM tem alguma característica específica para o X, que às vezes não é o NCM... Porque se a característica específica para o X é que o equipamento fosse usado. Tá. Porque eu acho que, assim, a discussão de classificação, ela é muito intrincada. Realmente, sem o bem, ela fica comprometida. Mas se a Receita aceitou, né, e foi embora com essa declaração e com essa discussão... E não houve revisão aduaneira. Não houve revisão desse... E já passou. Então, por mais tudo bem, aceitou porque ele pagou, mas aceitou essa classificação. Realmente, a gente não tem condições... Aceitou. A Receita aceitou. O grande problema foi na retificação mesmo. Eu acho que classificação, o que o voto está falando aqui, passou o tempo, não dá mais. Olha, o julgador fala assim, peço licença para ler a declaração de voto feita pela direção de julgamento. Teço agora algumas observações a esse respeito. O primeiro motivo, sem dúvida, que é a dos tributos indiretos, não se aplica a todas as DIs e a todas as mercadorias de despacho. Isso fica claro pela simples leitura da introdução desse despacho, onde é uma tabela listando as DIs e os respectivos bens importados e correspondentes ex-tarifários. Podemos ver que há diversos ex-tarifários, além do questionado ex-tarifário 023. Esse motivo de indeferimento só podem ser válidos para os pedidos do contribuinte que tratavam exatamente do ex-23, para o produto indicado no despacho decisório, mas não pode ser considerado válido para os demais pedidos feitos pelo contribuinte, para os demais produtos e ex-tarifários. Ou seja, o pedido de retificação incluía declarações onde havia o ex-tarifário e declarações onde não havia o ex-tarifário. O segundo motivo... Não, a negativa não foi por esse motivo. O segundo motivo, ao meu ver, se aplica a todos os produtos tratados nessa coleção de pedidos feitos pelo contribuinte. Ocorre que a legislação que regia a linha azul previa procedimento específico para as retificações das declarações de importação. Ao percorrer as intimações feitas pela autoridade fiscal, podemos ver que elas tinham consciência desse procedimento, pois requereram documentação para demonstrar o direito de atender essa legislação. Nota fiscal de entrada, registro em livro fiscal próprio para esse tipo de ocorrência, licença de importação. Esse procedimento visava justamente superar a limitação de que os bens haviam ingressado sem conferência física. Não me parece procedente ter como motivo de indeferimento a situação falta de conferência física que foi proporcionada pela criação e concessão do regime aduaneiro linha azul, quando havia previsão de procedimento para essas situações. O terceiro motivo de se aplicar somente PIS e COFINS, o doutor já discorreu, todo mundo concorda que PIS em importação e COFINS em importação é tributo direto, portanto, não há necessidade de assunção do encargo financeiro. Mas o que eu achei mais importante é que deixo de tratar mais detidamente a questão por amor à brevidade. Analisemos ainda a existência de pedido de retificação tratado em outro processo administrativo para essas DI. Ali, o contribuinte requeria o tratamento dado pelo ADE COANA 19 de 2008. Ele fez o pedido para retificação em bloco por esse ADE COANA. A autoridade administrativa negou esse tratamento, mas deixou de analisar os pedidos de retificação. A autoridade negou o tratamento porque esse bloco não continha o número que o ADE autorizava. O ADE autorizava até 20 e ele apresentou 50. Portanto, descumpriu o ADE, negado o pedido. Esse foi o motivo da negativa
é terrível. Eu concordo que é fraco. Eu estava pensando que o motivo da negativa fosse que lá na verificação eles viram que não era usado. Não, sem dúvida que a negação do enquadramento na retificação em bloco não significou indeferimento das retificações. Poder-se-ia ter a retificação das DI como pré-requisito para analisar o direito creditório. Entretanto, em meu ponto de vista, o próprio pedido de reconhecimento do direito creditório traz em si a necessidade do reconhecimento do erro cometido na DI. Observemos que o formulário que originou este processo é um pedido de retificação cumulado com reconhecimento de direito creditório. Podemos ver que os pedidos de retificação das DI não foram apreciados nem na requisição do tratamento previsto pela DECOANA, nem neste processo que estamos apreciando hoje. Naquele processo, o pedido de retificação estava jungido ao tratamento especial das retificações em bloco. E notemos que ele não prosseguiu porque descumpriu o requisito formal. O ADE em questão e seu tratamento previa quantidade superior de DI a serem retificadas. O contribuinte não conseguiu que se aplicasse ao caso a retificação em bloco, mas a autoridade administrativa não analisou as retificações. A questão de mérito não é mera formalidade e permanece pendente. Tem o contribuinte direito a crédito por pagamento maior que o devido? Neste caso, entendo necessário analisar a possibilidade da retificação das DI. De fato, teria sido apropriado proceder à conferência física, mesmo após o desembaraço. Passo a analisar a possibilidade de retificação, que significaria fazer constar nas declarações de importação de que se trata de bem usado e que teria direito a usufruir do ex-tarifário indicado no pedido de retificação e de reconhecimento do direito creditório. Esse parágrafo aqui, que é curto, é que é o essencial. Na deficiência de elementos que permitam apreciar a validade material, a documentação concorre para se conduzir o contraditório. Considerando que instruiu o processo, consta das licenças de importação os anos de fabricação dos equipamentos, de onde podemos concluir que eram efetivamente usados. Da leitura das descrições dos produtos, não logrei encontrar equívoco substantivo quando comparado com as descrições dos ex-tarifários, malgrado a falta das faturas respectivas. Contudo, para a importação de bens usados idênticos a bens novos contemplados com ex-tarifário, o interessado deve registrar a LI no Siscomex, fazendo constar no campo informações complementares ou no campo especificação da ficha mercadoria da LI, o número da resolução CAMEX, data de publicação, data de validade e número do ex-tarifário. E verificamos que as licenças de importação que instruíram os despachos deixaram de requerer esse enquadramento dos bens usados na condição posta pelo ex-tarifário. Logo, o pedido de retificação da contribuinte não pode ser aceito, por falta de demonstração de atendimento dos requisitos para se estender ao usado a alíquota definida pelo ex-tarifário. Portanto, por essa razão, proponho que se negue a retificação pleiteada e se negue o reconhecimento do direito creditório, por falta de comprovação do pagamento maior que o devido. As informações constantes nesse processo indicam que o contribuinte registrou o PERDECOMP para antecipar o aproveitamento do direito creditório. Antes de qualquer procedimento de restituição, seria necessário que a unidade de jurisdição responsável pelo cumprimento da decisão administrativa cuidasse de verificar essa situação e provável compensação. Ou seja, houve erro da autoridade que analisou o pedido de retificação, concordo plenamente. Mas aquela decisão não está sujeita ao nosso crivo. E a declaração não foi retificada. E a declaração de voto aqui da Delegacia de Julgamento é bem clara quanto à análise da retificação. Portanto, por um lado ou por outro, se houvesse análise das licenças de importação ou não, o pedido seria indeferido. E, portanto, não haveria retificação das DI. E, portanto, não haveria direito à restituição. Para explicar as dúvidas do doutor Marcelo e do doutor Salvador. Certo? Eu vi a doutora Lisiane aí, se ela viu mais alguma coisa aí, o que ela acha? E na página 562, e está escrito aqui, órgão anuente, DCEX, tratamento administrativo, material usado, situação deferido.
Pois é. Por que ninguém aceitou essa retificação? Porque eu acho que está muito claro aqui. Porque a minha preocupação seria se ele não tivesse um licenciamento para o material usado. Aí ele não tinha licença, aí é muito sério, né? Aí é causa de perdimento. Mas está escrito aqui que ele é usado, então... Agora, por que... A não ser que nós baixemos esse processo de diligência lá para a delegacia de Manaus, verificar se ela pode rever essa retificação ou não, analisando os documentos que estão nesse processo. É uma alternativa. Proponho para a turma, se vocês acharem por bem, não me... Mas isso é possível, Ari? Eu não sei. Ari, eu não entendi, porque assim, você falou... Você não disse que a retificação é um procedimento sujeito à solenidade aí do recurso hierárquico? Não, eu não disse, está na lei lá, está na instrução. Então, por esse motivo... É por analisar de acordo com o que foi apresentado. Ari, você falou que nesse pedido de restituição, ele pediu junto à retificação da DI, é isso? Por isso que o declaração de voto... Não, ele apresentou um formulário de pedido de retificação. O formulário é igual. Se vocês verem na primeira página desse processo, tem lá um pedido. O pedido é de retificação de DI e reconhecimento de direito creditório. Ele só assinalou o pedido de restituição. Ele não pediu retificação da DI nesse processo. Aí o julgador lá da RJ que fez a declaração de voto, ele falou que não poderia retificar a DI porque a licença de importação não foi registrada com o número da portaria, da DSEX, alguma coisa assim, foi isso? Quando ele faz a licença de importação, me corrija a mestra Lisiane. Quando ele faz a licença, quando ele precisa de uma licença de importação, ele tem que ir lá no Siscomex e informar o número do ex-tarifário, o número da licença, tem que estar dados sobre essa licença de importação, para que a autoridade lá que vai desembaraçar possa entender que existe uma licença. Não, tudo bem. Mas ele não anotou no Siscomex. Eu sei, mas é porque, pelo que eu entendi, ele percebeu que ele se enquadrava no ex depois da importação. Então ele não ia fazer esse registro. Pelo que eu vi. Foi. Porque se ele não tivesse pedido na licença como material usado, eu estaria bem tranquila para seguir o Ari. Ele não disse que era usado, como é que eu vou dizer que era, né? Mas ele disse na LI, ele disse na DI, então um pouco o argumento do doutor. Retificar em que sentido se, né, já tem todas as informações. O problema é o seguinte, o CARF pode retificar a declaração de importação ou pode aceitar essa retificação quando a norma diz que não vamos retificar. Eu acho que a gente vai reconhecer o pagamento do indébito, né? O indébito e até tem esse aspecto que tem que ter sido dentro do prazo decadencial, mas se ele tem todos os elementos para o indébito, nós temos adotado um procedimento menos formal, analisado direito, né? Em relação a aspecto de compra, está indo... acho que o nosso papel não é retificar, não. Lisiane, você entende aqui que todas as provas de que realmente o produto merecia a classificação no ex-tarifário constam dos autos e que isso já foi examinado e que a gente está tranquilo com isso. Marcelo, ele declarou, né? Ele declarou que era uma certa mercadoria, que era usada e que era uma classificação. A Receita aceitou e não fez revisão. A gente não tem como averiguar, provavelmente. Não, eu sei, mas isso... Mas eu acho que são coisas que não houve litígio. Eu acho que entendi. Ele declarou tudo certo. Não, mas se ele tivesse informado errado, né, nós também diríamos, ele informou que não é usada, sinto muito. Não, entendi. Né? Não, entendi. Agora, realmente, ele esqueceu, ele não fez referência ao ex. Então a senhora respondeu a minha pergunta. Eu acho que é mais ou menos incontroverso que era usada e que merecia classificação como ex-tarifário. Então a gente está confortável de que a legitimidade e que ele pagou tributos acima do que o correto. Então está mais ou menos eu acho que restou incontroverso isso. Estou certo, doutor Ari? Eu tenho que me curvar, doutora Lisiane, que ela é
mestre no direito aduaneiro, entende muito mais do que eu. Mas na realidade, o que eu entendi, essa minha visão pode ser corrigida aqui. Ele não declarou que os equipamentos eram usados. Ele declarou que os equipamentos foram produzidos em 2003 e comprou em 2008. Não significa que se eu comprar hoje é verdade. Um equipamento produzido em 2003, não significa que ele é usado. Mas significa que ele tem data de 2003. Ele declarou nas DIs... A licença está usado, né, Ari? A licença que ele juntou está como usado. Na licença de importação está usado. Na licença de importação está como usado, mas não na declaração de importação. A declaração de importação, que é o documento oficial de entrada da mercadoria no país, não consta que é produto usado, consta na licença de importação. E como foi feito por Canal Azul, ninguém conferiu nada. O Canal Azul é um canal expresso. A mercadoria entra no armazém canal e sai. Verde, canal verde, né? Ou seja, ninguém conferiu nada, nem documentação, nem físico. Na minha visão, a declaração de importação não traz a informação de que o produto é usado. Traz sim na licença de importação, que é diferente. Eu tenho uma licença de importação para trazer produto usado. Agora, se eu vou trazer o produto usado, eu tenho que dizer, olha, eu estou usando a licença para trazer esse produto que é usado. Entendeu? Eu posso estar errado, a minha visão pode estar completamente errada, mas como na declaração de importação não constava essa informação, eu entendo que... Eu não tenho dúvidas de que ele errou na DI. Se ele entendia que o produto era usado, ele fez a licença de importação, que é prévia à DI, para poder fazer a importação, e ele submeteu isso ao rito do produto usado e fez a licença de importação. Quando ele foi fazer a DI, ele informou a data de fabricação do produto, 2003, não informou que era ex-tarifário e não informou que era usado. Não, 2003 ele informou. 2003 não, tem então, na DI. ele informou que era 2003, mas não informou o ex-tarifário e não informou que era usado. Por isso que ele pediu retificação, porque ele reconheceu um erro dele na DI. Sim, quando a retificação foi indeferida... Quando a retificação... Só um momentinho. Quando a retificação foi indeferida, cabe a ele questionar a autoridade. O senhor indeferiu minha retificação, mas o senhor está errado. O senhor teria que ir A, B e C. Volto para aquele questionamento da retificação. Se materialmente existe nos autos elementos para dizer que o produto era usado, de que ele apenas faltou informar isso na DI e a retificação não foi feita, mas que o produto se comprova como usado até pela licença de importação, eu não sei, poderia aceitar aquela sugestão do Marcelo de fazer uma diligência para verificar se a condição de usado ou não nesses documentos, né? Que é só documentalmente que pode ser feito, não, fisicamente não. Ou aceitamos aqui esse documento como prova de que, por ter a licença de importação, ele já é premissa de que ele é usado. Eu acho que a minha tendência é essa, ou dar provimento, que o que me parece é que os elementos materiais que comprovam a legitimidade do crédito estão nos autos. Mas eu não diligenciei os autos, né? Por isso que eu perguntei ao doutor Ari, se ele está confortável de que a licença de importação ela está correta. Está correta. Está correta. Que todos os elementos estão nos autos, eu sinceramente acho... Os elementos estão nos autos. É que a diligência é desnecessária, porque o que eu estou sentindo é que o doutor Ari está confortável com esses elementos. O que desconforta o doutor Ari é o fato do contribuinte não ter se insurgido contra a não aceitação da retificação. Mas todos os elementos materiais para comprovar a legitimidade do crédito estão nos autos, o relator diligenciou, confirmou, eu acho que a gente pode aceitar o crédito. Essa é a minha visão. Eu até pediria ao doutor Ari, ao alto da sua sabedoria imensa, não tenho sabedoria imensa, então não sou eu. Refletisse sobre isso. O que o senhor acha, doutor Ari? O senhor não acha que a gente poderia amolecer um pouco o nosso coração e admitir? O senhor não acha, já que os elementos materiais
comprobatórios da legitimidade do crédito se encontram nos autos? O senhor não acha isso? Sim, doutor Marco. Uma observação. Diga aí, Marco Antônio. Eu até agora não consegui localizar aqui no processo. Essa aí eu queria dar uma olhada antes. Se eu 562. 562 do E-Processo? Isso. Do E-Processo. Do E-Processo. 562, tem 563, 564. Respondendo à pergunta do Marcelo, eu vou ser bem objetivo. No meu julgamento, realmente, eu privilegiei a essência sobre a forma e como as regras de retificação editadas pela Receita Federal impõem que a decisão é instância única, entendi eu que, não havendo a retificação, obedecendo à norma, nada há o que se fazer. Ponto. Agora, se a gente for aplicar o princípio da verdade material, essencialmente a esse caso, as provas estão nos autos, as licenças de importação que constam das páginas que o doutor citou e que a doutora Lisiane também verificou, existem provas cabais, idôneas, nos autos de que na licença de importação as mercadorias realmente são usadas. Existe até o termo usado na licença de importação. Existe. Nas DI houve um equívoco, eu considero, em respeito ao princípio da verdade material, é um erro formal, é um lapso manifesto, haveria que ser corrigido, não é, porque o documento diz uma coisa e houve erro de preenchimento, está claro. Portanto, resumindo e sendo bastante objetivo, existe prova nos autos e provas idôneas de que ele tem direito ao reconhecimento do direito creditório. Então, se formos por essa linha de respeito à verdade material, há que se reconhecer o direito creditório dele. Obrigada, doutora. Muito obrigado, doutoria. Palavras de sabedoria, como sempre. Eu tenho grandes mestres aqui nessa turma. Se eu sei alguma coisa, é por causa de vocês. Então deixa eu desligar minha câmera aqui primeiro, antes de você falar. Por favor, Marcelo. Mas vai fazer essa bondade com a gente. A gente, reconhecendo o crédito, a origem vai retificar de ofício a lei? Pode ser retificada de ofício a declaração. Essa é a minha dúvida e eu peço socorro para a doutora Lisiane. Realmente eu não sei. Ela vai ter que fazer isso. Porque se nós reconhecemos o direito creditório, nós estamos reconhecendo na teoria. Porque na prática, a unidade de origem não vai poder fazer esse pagamento. Porque ela não pode desfazer o DARF que foi feito na hora do desembaraço da DI. Porque o DARF está vinculado à DI no Siscomex. Ou ela destaca o DARF todo, mas ela vai ter que ter uma justificativa. Eu não sei na prática como a unidade faria essa restituição. Eu não sei, doutora Semira, mas realmente eu não sei como se operacionaliza. Eu acho que eles terem que fazer uma retificação de ofício com base na nossa decisão. Provavelmente. E eu não sei se é possível. É por isso que eu fiz essa pergunta. Por causa da data, né? Eu não sei se por causa da data. E eu não sei se, por ordem do CARF, eles vão retificar a declaração, já que a norma diz que a retificação é de competência exclusiva do delegado ou do inspetor. Se ele disser, não vou retificar, porque a norma não me deixa, não sei o que se pode. A gente vai ter que entrar na justiça, mas eu acho que essa questão procedimental, ela não pode tirar um direito que a gente está vendo que existe, né? Há um débito, ele pediu dentro do prazo decadencial, ele pediu retificação de ofício, é instância única, quer dizer, ele teve uma resposta negativa, ele entendeu que tinha o direito, pediu o direito, né? Eu acho que repetição, né, ela não pode ficar condicionada a atos normativos da Receita. Como que eles vão fazer isso? O ideal seria uma retificação de ofício. Se eles não fizerem, o contribuinte vai ter que pegar a nossa decisão e ir para a justiça, mas, de qualquer modo, já está
eu acho que já está um bom caminho andado. Já está encaminhado. Ou outra coisa, às vezes chega lá da maneira, eles não vão poder alegar nada em relação ao mérito da decisão, que a competência é aqui, mas se faltar alguma coisa para que eles possam executar a decisão, aí eles mandam de volta em embargos e a gente resolve, né? Agora, o crédito não vai ser matéria dos embargos deles, mas o procedimento, se precisar de mais alguma coisa que a gente tenha que mostrar, que conseguir na indecisão, eles vão embargar na execução e aí a gente resolve, né? Exatamente. E eu acho também que se o doutor Ari for nesse caminho, essa observação tem que ser feita, né? Que uma questão procedimental prevista em instrução normativa não pode barrar um direito legal, né? Que inclusive tem hierarquia superior, que é a repetição de indébito. Se ele tem esse direito, se está reconhecido, né, não é, e está dentro do prazo decadencial, entendo que... Né, me parece que o Ari está convencido de que o produto é usado. O problema foi o procedimento, né, para ele. Marcão, você conseguiu encontrar aí? Está escrito usado aí, né, Marcão? Tá. Encontrei, está escrito usado mesmo. São 4 adições, né, e tem uma... O direito existe, não tem dúvida de que o direito existe, não há a menor dúvida. Bom, eu quero dizer o seguinte, para a gente encurtar aqui toda a nossa discussão, eu vou alterar meu voto e vou pela linha da verdade material, vou abandonar a essência sobre a forma, vou deixar de ser menos fiscalista, menos materialista, e vou... Ele estava fazendo a forma sobre a essência, né? Hã? Você estava fazendo não a essência sobre a forma, era a forma sobre a essência. Forma sobre a essência, é verdade. Vou deixar de ser menos formalista e vou pender para o lado da verdade material, e meu voto passa a ser o seguinte, que diante das provas acostadas aos autos, existe prova idônea de que os equipamentos são usados, portanto, a declaração de importação merece ser classificada com ex-tarifário, houve recolhimento a maior e, portanto, do provimento ao recurso voluntário e reconhece o direito creditório. Provavelmente a gente vai ter que fazer um adendo, esclarecemos a unidade de origem, que deve ser feita uma retificação de ofício da declaração, ou vocês acham que isso não é necessário? Eles que façam por conta e risco, eles vão ter que retificar a DI no sistema, não sei se é possível mais. Eu acho que vale a pena dar a dica. Tá bom. Então eu coloco no... Eu só não sei se dá a dica, eu não sei se nós dermos a dica, podemos... Estou parecendo uma ordem, né? A fé, eu não sei. Eu acho que a gente deveria ficar quieto. Isso. Não fala nada que eles vão encontrar uma saída. Se eles não encontrarem, eles berram. E também é o seguinte, como a doutora Lisiane disse, se a recorrente tem o direito ao judiciário para que se aplique a decisão do CAF, né? Porque o direito creditório está reconhecido, ele vai querer receber o dinheiro. Portanto, eu estou acabando de alterar meu voto, do provimento ao recurso e reconheço o direito creditório. Muito obrigada. Meu voto, presidente. Obrigada, doutora Ari. Podemos votar, doutor Marcelo, por favor? Doutor Ari, só pessoas grandes como o senhor em sabedoria e espiritualidade. Grandes, né? Pesadas. Rapaz, a humildade é um traço dos grandes, apenas. Só de pessoas com a grandeza em sabedoria e espiritualidade como o senhor. Parabéns por mais essa demonstração pública de grandeza e sabedoria. Com muita honra, eu acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Só falta eu abrir divergência, né? Mas, Ari, minha admiração por você cresce a cada dia, cara. Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator.
E nas palavras do Marcelo, continuando, há uma afirmação de que um dos sinais de inteligência é ter essa capacidade de sempre mudar de ideia, né? Porque é de quem está pensando, quem não pensa não muda de ideia. Então, fica essa observação aqui também para o doutor Ari, né? Quem é inteligente aprende. Eu só agradeço. E eu queria dar parabéns aqui também ao nosso patrono, doutor Alberto. Então, a decisão foi por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. E com isso encerramos o julgamento. Parabenizo aqui o doutor Alberto pelo trabalho. Muito obrigado. Eu parabenizo a turma, porque a forma como o julgamento foi conduzido e debatido, a gente sente que é feito realmente uma apreciação e que é feito justiça. Agradeço. Na parte da tarde eu tenho um outro processo, mas não falarei, só ouvirei. Tá bom? Ótimo. Até a tarde, então, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Até a tarde. Fique bem. Presidente, nós temos os repetitivos vinculados a esse processo. Sim, deixa eu só o 64 a 80. Item 64 a 80. Obrigada, deixa eu só chegar lá. Repetitivos? Então, só para isso. Então, essa decisão, ela é reproduzida nos itens 64 a 80, porque nós julgamos um paradigma pelo efeito repetitivo. Bom, e com isso, então, concluímos o julgamento do processo dos seus repetitivos, né, dando provimento ao recurso voluntário. Agora, eu vou tirar o meu voto da pasta, vou alterar e colocar de novo, tá? Para não ficar na pasta ultrapassado, né? Doutor, voto errado, né? Doutora Alberto, muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Um abraço a todos. Um abraço. Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos aí, porque eu tinha ido por essa linha antes, mas eu achei que o formalismo era mais forte, porque existe norma. Mas obrigado a vocês aí pela ajuda. Imagina, nós estamos aqui pensando juntos ali. Presidente, eu vou aqui manifestar mais um pouco da minha ignorância, mas eu caí antes da conclusão da votação. Isso não tem nenhum problema a gravação, isso não fica consignado. Não, a gente estava se despedindo. Eu já tinha votado, já saiu. Quando você voltou, eu anunciei novamente. Então tá bom. Não, sem problema. Sem problema, eu só fiquei preocupado que caiu, a minha internet caiu aqui mesmo, eu tive que voltar. A gente estava encerrando e suspendeu um pouquinho para esperar seu retorno para que você acompanhasse. Continuamos ou vocês querem uns 10 minutinhos? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos agora seguir a ordem. Pode ser, doutora? Então, agora nós passamos ao julgamento do item 22, cuja recorrente é Iara Brasil Fertilizantes, de relatoria da doutora Semiramis, por favor. Presidente, sugiro a gente conversar sobre esses processos juntos, eles são idênticos. O 22, depois o 30, depois o 36, e os respectivos repetitivos vinculados a esses paradigmas. Tá. Então, eu vou anunciar os três em conjunto. Então, eu complemento o anúncio, nós vamos julgar os itens 22, 30 e 36, todos cuja recorrente é Iara Brasil Fertilizantes, S.A., e todos da relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Qual que a gente abre? Pode ser o primeiro, 22, né? Tá. Bom, esses três processos, eles vieram junto com o nosso lote de compensação da Iara, né? Esses três autos se referem à aplicação de multa isolada em virtude da não homologação de compensação proposta pela Iara. Houve a distribuição para alguns relatores em virtude de ação judicial e mandado de segurança. Eu recebi uma parte dos processos da Iara, Marcelo recebeu outras, e outras turmas receberam também
na mesma data, né? Então, já é uma questão que não há prevenção nesses casos, né? Porque todos foram distribuídos na mesma data. Mas, como eu tinha os processos de compensação da Yara, num primeiro momento eu achei que as multas isoladas eram dos meus próprios processos, né? Só que aí, analisando melhor, eu vi que são outros processos que estão em outra Câmara. E, então, eu fiquei com a seguinte dúvida, porque os processos principais de compensação estão na segunda turma da quarta Câmara. E já foram incluídos em pauta, mas foram retirados a pedido da PGFN e enviados para a sessão apenas presencial, né? Então, enfim, ainda que os processos sejam enviados para a quarta Câmara, eles vão ficar, de qualquer forma, aguardando o julgamento presencial dos processos de compensação, né? Aí, lendo o manual do conselheiro, ele faz várias divisões, se o processo está na mesma Câmara, se o processo está em outra sessão, se o processo está em outra Câmara. E quando o processo principal aqui, no caso, que é eu fui pela linha da prejudicialidade por decorrência, né? Decorrência, que é um dos motivos colocados no regimento. E, então, o manual, ele fala que quando o processo principal está em outra Câmara, ele manda enviar para o conselheiro, ao mesmo tempo ele também fala que se o resultado for imprescindível, que deve ser aguardado na própria Câmara o julgamento daquele principal, né? Então, eu acho que se fosse na mesma Câmara, eu não teria dúvida direto em mandar para esse conselheiro que está com o processo de compensação. Mas, em virtude do descompasso de que as compensações principais, elas foram remetidas apenas para a sessão presencial, e o fato de que não há prevenção, e que, de qualquer forma, esses processos vão ficar desconectados mesmo, porque eles têm valor de alçada, tal como os outros tinham, para ser julgados em sessão virtual. Então, de qualquer forma, se desencontrou. Aí eu queria ver se é possível a gente dar o encaminhamento de sobrestar na Câmara, esperando o julgamento deles. Por quê? Porque o regimento fala, o manual do conselheiro fala que nós devemos apenas esperar o resultado do recurso voluntário, que nós não precisamos esperar o recurso especial, né? Está dito ipsis literis no manual, né? O Luiz Augusto, nosso ex-presidente, costumava falar que eu sou ciumenta com o processo. Não se trata disso. É que eu acho que, mais uma vez, em virtude da não ocorrência de prevenção de nenhum de nós, né? E devido ao fato de que já houve o desencontro desse processo no próprio CARF, né? Isso aqui tem valor de alçada virtual, e a PGFN, como visto aqui, não tem interesse em retirar. Então, tanto o contribuinte quanto a PGFN não retiraram esses de processo justamente por serem as multas, não retiraram de pauta justamente por serem as multas. Então, já vai desencontrar de qualquer forma, né? Mandando para a Câmara, para a quarta Câmara, eles vão incluir em pauta, não vai haver julgamento da mesma forma, porque tem que esperar o julgamento presencial. Então, pesando tudo, eu gostaria de propor, a solução óbvia seria mandar para os relatores de lá, né? No caso, 2 deles estão com a doutora Thais, e um deles está com o doutor Rodrigo, mas é repetitivo, vinculado a um terceiro da doutora Thais, né? Então, nós temos 3 aqui, 2 são da doutora Thais, e o terceiro é um repetitivo do presidente, ligado a outro processo que não está relacionado a esses, mas é o paradigma que será aplicado no repetitivo do presidente. Então, a saída óbvia seria simplesmente mandar para eles os processos. Mas, em virtude de todo o contexto fático, eu queria propor verificar com vocês a viabilidade de se sobrestar na Câmara, na nossa Câmara, esperando o resultado do recurso voluntário, apenas, né? E pode sobrestar na própria Câmara? Pode sobrestar na própria Câmara. Quando o processo está em outra sessão, é obrigatório o sobrestamento na própria Câmara.
Quando o processo está na mesma Câmara, eu entendo que não tem essa possibilidade, a gente teria que mandar. Agora, quando está em outra Câmara, o manual do conselheiro, ele fala em duas coisas, ou envio ou sobrestamento na própria Câmara, enquanto se tem a decisão do principal para evitar uma decisão condicional e ilíquida, né? Porque como a gente não sabe o que vai ser deferido lá ou não, né? Então, existe essa possibilidade. E olhando os processos da Yara, eu tenho as compensações, o Marcelo tem as compensações também, e os nossos processos de multa isolada, eu não sei aonde estão, porque nós temos compensações, bastante, nós temos vários processos de compensação, e, enfim, esses processos da Yara, eles têm muitos insumos, então não há garantia também de que iniciado o julgamento, a gente tenha já alguma definição, porque alguns desses processos podem, inclusive, virar diligência, né, devido ao número muito grande de insumos, e pelos processos eles serem, claro, anteriores a... Eu tenho aqui uma ideia de evitar futuramente problema em relação ao desencontro desses processos. O ideal seria que eles fossem anexados ao processo principal, apensados, né, e redistribuídos para quem tiver com esse principal. Dessa forma, futuramente, eles podem ser julgados em conjunto. Se eles forem baixarem diligência, é lógico que esses de multa vão baixar também diligência, e vai evitar de ficar, né, de repente, vem para julgamento, coloca de novo a multa em julgamento. No caso, essas decisões ocorram desencontradas, né? Essa seria a minha ideia. Mas antigamente, Marco, isso acontecia antigamente, mas aí... Lembro-me bem, teve uma mudança ao longo dos anos e eu não conheço bem a regra de apensação, mas aparentemente o processo apenso ele não pode ter vida própria. Ele não pode ter um recurso voluntário, entendeu? Me lembro quando no início, quando eu entrei no carro, isso era muito comum. A gente até fazia um recurso voluntário, no mesmo recurso voluntário tinha processo número tal, aí depois processo número tal. Mas depois isso passou... Eu já peguei vários processos com apenso e que tem vida própria. O doutor Marco, ele tem razão, tá? Atualmente os apensos podem ter vida própria e a gente precisa sempre olhar os apensos, porque se eles tiverem vida própria, a gente tem que colocá-los na pauta, tá? Porque quando eles não têm, eles simplesmente foram apensados no conteúdo do principal, aí a gente coloca na pauta só aquele processo, mas eu já tive compensação com a multa isolada em apenso. Então, assim, o doutor Marco está correto nesse aspecto. É um outro caminho. Que deveria a outra sugestão mais óbvia que eu tinha dado, de simplesmente enviar para a doutora Thaís tudo. Mesmo um deles estando com o doutor Rodrigo Mineiro, eu não sei, talvez com o doutor Rodrigo Mineiro tinha que mandar para ele mesmo. Acho que é mais seguro, porque evita esse desencontro. Porque quando voltar ao presencial... Aí você vai ter que julgar o seu ou suspender de novo para aguardar o outro processo ser julgado. Pode demorar 3, 4 sessões, ou até se for baixado em diligência, demorar mais tempo ainda. Acho que é uma decisão... Na verdade, eu preciso só esperar o resultado dos que estão com a Thaís e o doutor Rodrigo. Por quê? Porque as minhas compensações são outras. Então, mas aí essa multa isolada são dos processos de compensação deles, né? Então, vamos supor que volte às presenciais em agosto desse ano, 2021. Aí vai voltar para você julgar as multas isoladas de novo em agosto, né? E não necessariamente vai ser julgado o processo de compensação em agosto, pode ser julgado depois. Não. O que eu tinha pensado é o sobrestamento na Câmara até julgamento do recurso voluntário. Até o julgamento. Justamente porque o manual do conselheiro ele coloca que não precisa aguardar a decisão de recurso especial. Não, então você ficaria sobressado até julgar, então, até sair o resultado do recurso voluntário. Mas a proposta do Marco é bastante plausível. Porque essa história de separar os processos surgiu com a multa isolada. Uma sessão decidia a compensação, a outra fazia a multa. E aí os processos seguiam caminhos separados, mas se juntam no CARF. Então eu acho que o doutor Marco tem razão, acho que podem ser juntados para não se separarem mais. Julga os dois juntos quando forem ser julgados, seja por quem for. Mas se for nessa linha, a gente não pode determinar isso, na minha opinião. A gente tem que só determinar, então, o envio para
para a quarta Câmara. O que eles vão fazer lá, então, fica a critério deles. Se eles vão pensar, se eles vão solicitar até o julgamento principal, que está só em sessão presencial com data insabida, né? Então, aí o que eles vão fazer é uma questão deles. Então, por isso que a minha proposta de sobrestamento na Câmara, a gente fica aguardando, julgou o recurso especial, a gente aplica a decisão deles e segue o barco. Mas, enfim, as duas propostas são disponíveis. E eu coloquei na minha resolução qualquer uma das duas propostas. Eu coloquei as duas, né, na verdade. A minha primeira é pelo sobrestamento, mas a segunda é a mais óbvia, que é o envio para os relatores de lá. Agora, se a posição da turma for pelo envio... Oi? Eu acho também que o envio é mais prudente. Então, mas se a posição da turma, então, for pelo envio aos relatores da quarta Câmara, a gente tem que ver se é possível fazer isso por diligência ou se vai ter que ser feito por despacho, então. Né? Eu acho que é despacho, não é, Elisiane? Eu acho que... É despacho. Encaminhamento para dentro do CAF. A gente não tem feito essa remessa por resolução, né? Não. Vocês lembram de algum caso? Eu já fiz uma dessas por resolução. O Wanderlei aceitava sem problema algum. Né? O Wanderlei gostava de dar publicidade a essa mudança de... Até porque vai haver uma mudança aí de Câmara, até né? algumas que foram por resolução e voltaram, né? Porque aí houve uma manifestação da presidente. Então é possível fazer por resolução. Mas esses que votaram, votaram pelo quê? Porque era competência, na verdade, né? Nós encaminhamos para a discussão. Mas não procedimento, apenas a competência que disseram que permanecia aqui na terceira. Nós tivemos isso. Mas pode ser por resolução. Esses casos de principal e decorrente, a gente fez resolução, eu não me lembro. A gente fez muito há uns anos atrás, né? A gente fazia há uns anos atrás. Depois, eu acho que a gente diminuiu o ritmo. Aí eu não lembro se tem decisões recentes que a gente tenha feito por resolução. Eu acho que na minha presidência ainda não, mas... Não, com o Wanderlei a gente fez várias vezes. A gente fez várias vezes. Com o Wanderlei eu fiz uma vez. Eu fiz mais de uma vez. E esse negócio do apenso sem vida, Marco, agora eu estava mexendo aqui, me lembrando, quem me falou sobre isso foi a Cleusa. A Cleusa me disse que a orientação era que nenhum apenso tivesse vida própria. Né? Os apensos fossem ela diz que, teoricamente, o apenso é simplesmente algo para robustecer, né, os autos, e não um novo processo acompanhando o outro. Ela disse que, para solucionar a vinculação entre dois processos, né, no momento da distribuição. Me lembro ela dizendo, a gente tem que resolver problemas de vinculação com a distribuição e não com a pensação. Lembro dessas palavras dela. Então, ela disse assim, aparece ainda, Marcelo, aparecem ainda processos apensos com vida própria e tem que pautar realmente, não tem outro jeito, tem que pautar. Mas, teoricamente, era para não existir. Foi a última vez que eu conversei com ela sobre isso. Agora, fizemos várias vezes. Por resolução, sim, eu fiz mais de uma vez. Essa questão é muito específica, porque envolve multa, né, de uma compensação de um principal, que por mais que essa multa não seja questionada, ela fica vinculada a esse principal. Tem que ficar com a exigibilidade suspensa por conta lá do parágrafo 18 do artigo 74. Os processos têm que estar reunidos. Não vai determinar o pensamento. Essa questão é muito específica. Eu acredito que tem a norma da Receita a respeito disso, tá? Eu só não estou lembrando aqui qual é a norma da Receita que determina que ele seja... A vinculação... Se o nome é vinculação, apensação, anexação, isso aí não interessa. Não faz sentido, isso não faz sentido, ficaria até contraditório com a norma de vinculação. Se é para resolver isso com a pensação, acaba com essa norma de vinculação de processo por decorrência. Isso é claramente um processo vinculado por decorrência que tem que ser distribuído pro mesmo relator. Agora aí a presidente resolve o que ela acha melhor, a gente fazer por despacho ou resolução. Eu faria por resolução, tá? Eu faria por resolução.
Bom, eu fiz as duas propostas, né? Como eu disse, fiz as duas, ou de envio para lá, sem qualquer menção do que eles têm que fazer, ou envio para lá, ou o sobrestamento. Pelo que eu estou percebendo, a turma está pelo envio para lá. Então, só fica a questão de definir se vai poder ser feito assim por resolução, ou se eu vou ter que fazer um despacho. Eu acho que pode ser uma decisão da turma, eu acho que pode ser por resolução, pelo menos é a minha sugestão. Mas eu manteria na Câmara, eu não mandaria para outra Câmara, não, por causa por causa dessa orientação do manual, né? É possível que haja algum problema. Eu seguiria o manual. Eu seguiria o manual, que o manual é uma instrução formal do CARF, que a gente deve seguir, entendeu? É uma portaria, se não me engano. O manual é uma portaria. Eu posso ler para vocês o trecho. Vocês querem que eu leia o trecho do manual? Sim, por favor. Não. Eu faria por resolução e manteria sobrestado na Câmara, na nossa Câmara. Essa foi a primeira opção que eu sugeri. Me parecia que era mais correta. Mas o que a turma decidir, para mim, tá tudo bem, até porque na minha resolução tem as duas propostas. Eu sigo essa sua proposta de fazer por resolução e manter sobrestado na nossa Câmara até a solução do processo que está na outra Câmara. Essa é a minha sugestão. Eu vou ler para vocês aqui. Já abri. Achando aqui a página. Travou, só um minuto. Agora, onde será que estão as nossas multas isoladas, Marcelo? Não, isso aí tem muito. Eu tenho 2 processos da Iara que foram retirados. Eu tenho comigo também, tem um monte deles aqui. Iara tem muito. Eu que fico repetitivo, minha caixa está lotada. Tem mais de 100 lá comigo. O Ari é invejoso, o Ari pega logo um para ele, porque não pode ver o Ari. E o meu também tem invejoso, mas na hora que for julgar, que a gente vai ver. É coisa mais infantil, Ari. Supera isso, filho. É carência. É carência. Eu já fiz terapia, mas não resolveu. Carência, meu amigo. Presidente, à tarde eu coloco o processo da Samsung na pasta, tá? Eu vou alterar a redação e coloco na pasta. Tá bom. Obrigada. Bom, então, ele fala na página 31 dos processos conexos, reflexos e decorrentes, né? Ele explica o conceito de cada vinculação dessas, né? Aí ele sai dando os caminhos para cada uma das situações. Ele fala, primeiro, providências serem adotadas quando identificada a situação de conexão, aí vai assim, conexo foi julgado pelo CARF, nenhum conexo foi julgado pelo CARF, se os conexos já tiverem sido sorteados, enfim, ele vai dando todas as situações possíveis. Aí, quando chega na decorrência, ele faz a mesma coisa. Quando ele fala da decorrência, na página 34, a letra A fala, o caso principal já tenha sido julgado no CARF. Aí, claro, ele manda verificar a possibilidade de aplicação da decisão. Quando o principal não tenha sido sorteado, você pede para que venha para você. Quando o principal ainda não tenha sido submetido ao CARF, ele manda sobrestar, né? Quando o principal seja de competência de outra seção de julgamento, ele manda sobrestar. Quando os decorrentes ou reflexos tenham sido sorteados para conselheiros da mesma Câmara,
Se o conselheiro está com o principal, ele puxa o outro processo, mesmo que esteja com outro conselheiro. Se o principal estiver com outro conselheiro, ele manda enviar para esse conselheiro. Se os decorrentes ou reflexos tenham sido sorteados para conselheiros de outra Câmara, se o conselheiro estiver com o principal, que ele peça para trazer os outros. Se o principal estiver com outro conselheiro, aí ele dá duas opções: encaminhar o processo para o presidente daquela Câmara, né, que submeterá ao presidente da sessão. E na verificação, esse aqui que me deixou... esse aqui é o meu fundamento, na verdade, para o sobrestamento. É o parágrafo que diz assim, na página 36. Na verificação acerca da aplicabilidade de decisão de mesma instância, ou seja, estamos na mesma instância, proferida no processo principal a processo decorrente, o conselheiro deve estar atento para não proferir decisão condicionada, vinculada a resultado ainda não definitivo de outro processo em curso. Se a definitividade do processo principal for indispensável para determinar sua repercussão no processo decorrente, o conselheiro deverá propor ao colegiado sobrestamento de julgamento no âmbito da própria Câmara até a definitividade da decisão do processo principal, quando este retornará à unidade preparadora para a instrução do processo decorrente com as consequências de liquidação do processo principal. Aí ele diz que o fato da decisão preferida no principal estar sujeita a recurso especial não é suficiente para impedir a reprodução do julgamento no recurso voluntário. É isso. Ficamos, então, com qual posição? Então tem que mandar para a quarta sessão, né? Quarta Câmara, né? Como a doutora Semira. Eu acho que deve sobrestar na nossa Câmara, na nossa turma. Eu também acho. A doutora Eu também. Então, inciso 2 aí que ela... Eu fico prevendo que fica na nossa turma, aguardando. Também. Eu concordo com a Semiramis e o doutor José Adão. Resolução e para manter sobrestado na nossa Câmara em atendimento ao manual, que eu acho que é portaria do CARF. Eu acho que o manual nos dá duas opções, mas cabe ao grupo escolher. Eu interpretei que ele dá as duas opções, tá? Salvo o melhor juízo. Se o Luiz estivesse aqui, ele ia falar que eu sou ciumenta, que eu não quero abrir outros processos. Não, ele falava isso pra caramba. Então, escolhe qual que você vai propor, as duas são possíveis. Vamos seguir o que você achar mais adequado. Eu coloquei as duas propostas, mas a minha primeira proposta é o sobrestamento. Então, tá, vamos submeter essa votação. Doutora Adi? Eu acompanho. Propôs o sobrestamento, doutora Adi acompanhou. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Eu penso que seria adequado encaminhar da forma como eu falei, para outra Câmara. Mas, para mim, não vejo nenhum problema em ficar suspenso aqui. Desde que lá na frente isso não cause nenhum tipo de problema. Espero que não cause. Então, não vou arranjar sem nenhuma polêmica a respeito desse tema, não. Para mim, é satisfatório aí o encaminhamento da doutora Semira. Obrigado. Obrigada, Marco Antônio. Doutor Salvador? Eu também acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Eu também vou na linha do doutor Marco Antônio, mas o manual do conselheiro, né, nos propõe essa opção, então ela é prevista, tem fundamento, então eu acompanho também. Então a decisão é por unanimidade de votos, deixar Vou ler, presidente. Por favor. Sobrestar. Converter o julgamento em diligência para determinar o sobrestamento do julgamento deste processo no âmbito da própria terceira Câmara, para aguardar o resultado do recurso voluntário dos processos indicados em cada uma das resoluções.
Ok, então a decisão é nos termos do voto da relatora sobre o orçamento e foi por unanimidade de votos. Isso vale para os itens 22, 30 e 36 da nossa pauta. E os repetitivos ligados a eles também. Então, vamos ver aqui quais são os repetitivos. O 22 não tem. Vamos lá. O 30 é paradigma do julgamento 31 a 35. Então, nos itens 31 a 35, nós reproduzimos. E o item 36 é paradigma dos itens 37 a 39. Então, nos itens 37 a 39, nós reproduzimos a decisão também. Com isso, encerramos a votação desses itens, relatoria da doutora Semiramis, e pelo meu controle, eu acho que agora é o 24, doutora? A gente fez ontem, não fez? Nós fizemos todos da Del Monte ontem. Inclusive, não, o 24 é a indústria cerâmica. Fizemos? Ah, tá, verdade. Não fizemos esse. Já está na pasta. Obrigada, vamos lá. Então, vou anunciar aqui, passamos ao julgamento do item 24, cuja recorrente é a indústria cerâmica Fraignani Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. Na pasta, é o final 2012, 91. Vou reconectar aqui que eu caí, mas vamos iniciando, que eu vou seguindo. É uma questão ainda da antiga aplicação da substituição tributária dos combustíveis. A indústria, ela adquire gás natural e, ao invés de ela trabalhar com o conceito de insumo, porque ela diz que aplica o gás natural no seu processo produtivo, ela entendeu e esclareceu que não estava debatendo o conceito de insumo para o gás natural que ela adquiria. Ela estava debatendo e solicitando o creditamento do valor embutido na nota que ela recebe, porque tanto no regime de substituição tributária quanto no atual monofásico, ela não recolhe nada, né? Então, a etapa anterior, que é tributada só no fabricante, ela entende que ela assumiu o ônus desse tributo no momento em que vem no preço da compra do gás natural. Então, claramente, a unidade de origem, a gente julgou um caso parecido desse no mês passado. A unidade de origem entendeu que não tinha fundamento legal para esse tipo de pedido, né? E ele seguiu sustentando esse direito de se creditar do valor embutido no preço, né? Eu posso passar direto ao voto, mas eu acho que a situação é clara, né, para todo mundo, como era o antigo regime de substituição tributária, quem podia pedir esse ressarcimento, quem não podia. A gente julgou um caso desse mês passado. Vou passar o voto, então. Posso, presidente? Por favor. A recorrente aponta que o despacho decisório restringiu o período de apuração do crédito pleiteado. Só um minuto, deixa eu ver se estamos vinculados aqui também. Não tem nenhuma conexão. Então, em primeiro lugar, a recorrente aponta que o despacho decisório restringiu o período de apuração de crédito pleiteado em virtude do pedido de restituição ressarcimento objeto do processo 2011-27, aponta que, como já alegado em sede de manifestação de inconformidade, esse processo refere-se à compra de gás natural do estabelecimento filial, sendo que o presente processo é o relacionado à matriz. Aqui aconteceu o seguinte, a fiscalização, na lavratura do despacho decisório, ela entendeu que o período pleiteado aqui já tinha sido analisado nesse outro processo, de 2011-27. Né? Então, ele disse que não, que aquele processo de 2011-27 era de filial, e esse aqui é o
matriz. Na minha opinião, não há qualquer prejuízo nesse aspecto. Por quê? Porque a DRJ analisou todo o período, tá? Todo o período pleiteado. E a questão da glosa, ela não foi uma glosa em relação a período em si, foi uma glosa de direito, de não haver previsão legal de creditamento de substituição tributária, estando ele nessa etapa da cadeia, que era aquisição para usar no processo produtivo dele. Então, a despeito da alegação, observe que a DRJ analisou todo o período pleiteado, de 3 de 2007 a 1 de 2011, para concluir que, independentemente do período, não há previsão legal que fundamente o pedido de ressarcimento formulado. Em prol de esclarecer que o pleito no mérito refere-se à restituição do valor das contribuições embutidas, foi o termo que ele usou, embutidas no preço final do gás natural e não ao creditamento do gás natural como insumo do regime não cumulativo. Aí eu coloquei aí o trecho do recurso voluntário dele, em que ele claramente diz que não está pleiteando insumo. Além disso, as planilhas que ele juntou no pedido de ressarcimento é de alíquota de 9,25%, e não a alíquota normal, se ele fosse tomar o crédito como insumo. Bom, aqui ele defende principalmente que apesar de sair da distribuidora com alíquota zero gás natural, a legislação presume que o próximo elo da cadeia revendedora será a revenda desse combustível adquirido, o que não acontece no caso Intela, porque ela adquire e não revende. Portanto, se a recorrente não se restituir do valor sobre aquele uso do termo insumo, é contraditório. Então, se ele não se ressarcir do preço embutido, ele estará pagando imposto em cascata, ao compor a base de cálculo com seu faturamento bruto, uma vez que para fabricar e depois vender, e obter receita com sua atividade fim, precisou comprar gás natural e por isso pagou o PIS e COFINS com sua atividade, com a alíquota concentrada, embutido nas vendas da refinaria para a distribuidora e da distribuidora para a recorrente. Acho que ficou claro já o que ele está pleiteando, né? Passando, por favor, ao final da página 7, a despeito da defesa posta acima, entendo que o despacho decisório e a decisão de piso corretamente asseveraram a inexistência de fundamento legal para ressarcimento do valor das contribuições embutidas no preço final do gás natural. Primeiro, porque o gás natural não foi abrangido pelo regime de substituição tributária. Cotejando a legislação, ele fala em GLP e fala em outros combustíveis, como óleo, enfim. Recorrente não é consumidora final nos termos da legislação que previa o regime da substituição. A Lei 10.865 inseriu o gás natural no regime monofásico especificamente para os produtores e importadores de derivados de petróleo. Tal regime não se confunde com substituição tributária. A não cumulatividade das contribuições é cumprida pela incidência delas na cadeia com suporte em documentos fiscais, cuja sistemática de apropriação e o cálculo deve obediência, sobretudo, às prescrições da Lei 10.637 e 10.833. Não há o acreditamento de preço embutido no regime não cumulativo. Considerando a repetição da essência da defesa traçada, eu colacionei o trecho da RJ em que ela trata da evolução da legislação da substituição tributária. E essa evolução, ela é clara ao dizer que o gás natural não estava no regime de substituição tributária, tal como não se aplica agora a questão do monofásico para ela, aqui, né? Então, por essa ausência de previsão legal, eu entendo que não houve pagamento indevido, né? Que esse ressarcimento de preço, ele não é pagamento indevido. E aí a minha conclusão foi por negar provimento ao recurso voluntário. Ficou claro? A gente precisa voltar. Ficou? Então, presidente, meu voto é esse, negar provimento ao recurso voluntário. Eu não sei se o Marco Antônio está aqui. Marco Antônio? Marco Antônio? Marco Antônio? Eu vou retirá-lo.
Vamos aguardar um minutinho. Você mandou alguma mensagem. Não. Presidente, a senhora não ia dar um intervalo? Não é bom? Vamos fazer agora, então, enquanto o Marco Antônio volta? Acho que é conveniente. Patrícia, podemos parar a gravação, por favor? Gravação encerrada.